tarde, família. Estamos aqui para mais um episódio do Real Africa Podcast e hoje temos um convidado bastante especial, o Mestre Israel. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Norvino. Como vai? Tranquilo. Eu peço para se apresentar para o pessoal lá em casa. Primeiramente, queria agradecer o espaço, né? Um espaço como esse que promove a cultura africana, não só os conhecimentos africanos, é fundamental. Quero agradecer esse convite e gostaria de me apresentar. Eu sou Israel Mauete Ngola, né? Desde que me conheço como pessoa, me conheço como angolano, mas em alguns momentos da vida me identifico mais como Mukong, né, do que propriamente angolano. Talvez vai ser um caso que a gente vai tentar trazer aqui, né, para tentar falar porque que eu me identifico mais ou menos ser muito mais como Mukong do que angolano. Então, eu sou formado em Humanidade, né, tenho bacharelado em Humanidade, licenciado em Ciências Sociais, mestre em Ciências Políticas. Atualmente estou fazendo doutoramento em Ciências Políticas, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As minhas duas primeiras graduações foram na Unilag, né, Universidade da Integração Internacional da Francofonia Afro-Brasileira, e o meu mestrado foi na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul também. E estou com uma outra pós que está em andamento, né, em Filosofia e Sociologia. Então, enfim, dá para ver que eu tenho uma formação inter e quiçá transdisciplinar. Em linhas gerais é isso, né? Enfim, ao longo da conversa posso trazer mais outros elementos. Sim, você começou com uma provocação. E como é que te identificas? Diga para tu te identificas, já será melhor nos esclarecer agora. Olha, é interessante, por exemplo, quando falo, né, desde que me conheço como pessoa, me conheço como angolano, mas há momento tenho mais o pertencimento como Mukongo do que angolano, é justamente pensar porque Angola vem, Angola como país. Eu acho que isso é interessante trazer. Isso não só Angola, mas todos os países que passaram num processo de colonização, né, como país, nascem depois da colonização. Depois de conseguir as suas independências, passam a ser países de Estado-nação. Mas, Sim. por exemplo, ser Mukongo. Mukongo é um grupo social, né, que as pessoas falam um grupo étnico, mas eu entendo como um grupo social é, do antigo Reino do Congo, né, isto é na região central da África, né, na África Central, que habitavam naquela região. O Bakongo é o grupo como um todo, o Mukongo é a pessoa, ou seja, Bakongo é o plural, conjunto, o povo, e o Mukongo é a pessoa no singular. Então, por Ah, exemplo, eu por pertencer a esse grupo social, não me sinto mais do grupo social do que Angola, ou do que angolano. como Por assim? quê? Porque o grupo social vem primeiro antes de Angola. Ah, Quer certo, dizer, certo. antes de Angola ser Angola, os Bakongos já existiam naquele território. Ah, Antes, certo, por exemplo, talvez com o tempo a gente vai explorar, né? certo. Gostei. É. Oh, tipo, como identificar um bacongo? Ou como eles se identificam? Então, por exemplo, os Bakongos é igualzinho como qualquer grupo social, né? Questão, por exemplo, de hábito, costume, a tradição, né? Por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa na minha licenciatura em Ciências Sociais na Unilab, que era sobre a prática do 1511, que é uma manifestação cultural dentro dos Bakongo, né? E que se faz essa manifestação é como se fosse, não é como se fosse, mas a gente pode pensar aqui como arte de mediação. Essa mediação pode ser de conflito ou da relação interpessoal. Então, por exemplo, é uma das manifestações culturais dos Bakongo que é desde a antiguidade. Estou a falar muito antes da colonização, muito antes desses processos da escravização. Era algo praticado dentro do Reino do Congo, em que Reno sentava com seus um povo, né, um povo sábios, entendido como advogados, como aquelas pessoas que sabem trabalhar a questão da retórica, etc. Sentavam e conversavam sobre a questão da cidade, sobre como é que anda a sociedade, sobre as questões sociais, as relações entre as pessoas. Ah, será tipo uma coisa, aquele exemplo do Regulus, mais ou menos assim, né? Exatamente, regra, mas só que é mais do que pensar a instrução de regra, porque aquilo deixa de ser uma dimensão, né? Não é só não entende apenas uma dimensão administrativa, mas entra também na dimensão familiar, dimensão social. Por exemplo, vamos pensar, se uma família, dentro da família, tiver problema, para a resolução desse problema, acionam a prática do 1511. Em outras palavras, as famílias sentam, duas pessoas mais velhas vão ficar aí mediando essa relação. Por exemplo, vamos pensar briga
de um casal. Na briga de um casal, vem esse, tipo, para os bacongos, a briga de casal. Bom, hoje se fala, se leva, por exemplo, para conta da globalização, né? Leva-se para tribunais, etc. Mas no passado, ou dentro dos bacongos, mesmo na atualidade, antes da situação chegar nos tribunais, primeiro passa na família. A família da mulher vem, a família do homem vem, sentam e vão conversar. Isso até agora acontece, hein? Até agora continua. Até agora. É muito forte dentro das famílias bacongos. Mas, tipo, nesse ciclo aqui, uma pessoa mais nova que tem experiência não pode sentar para poder resolver esse problema. Bom, tem uma questão, por exemplo, a priori, o Kizomba se faz na língua Kikongo. Significa, para você ser um mediador, para você ser alguém que lida com esse processo de mediação de conflito na cultura bakongo, primeiro você tem que saber Kikongo, que é a língua dos bakongos. E por isso que, por exemplo, isso é muito frequente tanto nos casamentos dos homens, em que para reunir o povo e conversar em forma de comunidade, a conversação passa na língua Kikongo. Então, você pode ser criança, pode ser menor de idade, mas se você domina o Kikongo, você pode mediar. Agora, tem outra coisa, porque a mediação não acontece de qualquer jeito. Isso vamos ver, né? Por exemplo, se você quiser aprofundar mais, por exemplo, o próprio Foucault traz isso, né? Como que trabalha muito sobre a questão cultural bakongo. No Brasil, quem trabalha muito com isso é o Tigana, inclusive ele traduziu o livro de Foucault sobre a cosmologia Banto-Congo, né? Está na pré-venda, vou fazer ali a publicidade. Mas é interessante porque e eu também trago isso, mas é malo também uma pessoa que traz essa questão, você pensa, por exemplo, esse todo o processo, para além de saber o que, como você tem que conhecer os provérbios, como é que funcionam os provérbios. Então, enfim, a idade não importa, mas o que importa é você estar iniciado dentro dessa escola e conhecer como é que funciona. Mais ou menos isso que acontece. Certo, muito obrigado. E só que uma parte não esclareceste bem, tipo, como identificar, por exemplo, eu estou na rua, né, e eu encontro um bakongo, eu quero saber que esse é bakongo, como eu poder identificar a ele? Bom, tem a questão, por exemplo, do regionalismo, né? No contexto africano, eu acho que também aqui no Brasil tem. Exatamente. A fala, por exemplo, existem certas expressões que nós, bakongo, não conseguimos pronunciar. Por exemplo, na língua Kikongo não tem letras, no alfabeto Kikongo, né? Não tem letra J. Interessante, acho que foi a primeira língua a ter uma escrita. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras a pensar sua escrita, etc. Mas, enfim, a escrita, por exemplo, do Kikongo é uma escrita pensada no alfabeto grego-romano, né? Então, eu acho que não foge muito dessa experiência colonial. Então, por exemplo, existem letras do alfabeto, por exemplo, em português, em francês, em inglês, que não existem no alfabeto Kikongo. Por exemplo, a letra J, a letra R, não existem. E aí o Mukongo, ao falar palavras, por exemplo, no português, que levam essas letras, você logo identifica. O Mukongo pode ser uma pessoa culta, no caso, alguém que estudou bastante, que conhece muito, sabe português, mas ao momento que você lhe apanha, por exemplo, J passa a ser Z. Aí para falar, por exemplo, nós temos o Jinguba, né? Jinguba que é amendoim, no contexto angolano nós chamamos de Jinguba. A pessoa fala Zinguba. Leva o Z para o J. O J para o Z. Passa a ser Z. Certo, mas tipo, entre os bakongos do Iji e do Exile, né? Exile, não, tipo, entre eles não há uma diferença aí entre esses povos. Enfim, por exemplo, são povos que vêm do mesmo grupo, né, social, do Reino do Congo, antigo Reino do Congo. Dificilmente você consegue identificar as diferenças. Dificilmente existe. Porque mesmo dentro da província do Ixi, você encontra as diferenças em termos de município. É isso que eu sempre tenho falado com as pessoas, né? Por exemplo, enquanto o Brasil hoje discute a questão da construção ou da inclusão a partir da linguagem, os nossos antepassados já resolveram isso. Tipo, as línguas africanas já têm um respaldo quanto a isso. Por exemplo, dentro do Ixi nós temos 16 municípios. E esses 16 municípios, cada município tem o seu Kikongo. E à medida que esse Kikongo é falado dentro do município, ganha o nome do município. Por exemplo, quem é do Maquila do Zomo
fala Kizombo. É um Kikongo, mas entendendo como Kizombo, o que significa quem do município, por exemplo, de, de Damba, que fala que Damba, às vezes não vai entender quando um Zombo está falando Kikongo. Até que acho que eles podem entender, mas tipo, como falar? Esse será o Sim, problema para não, poder. tem uma particularidade. Né? Você até pode todo mundo falar Kikongo, mas Sim, chega um momento que tem palavras que é muito específico e local. Quer dizer, a pessoa do outro município não, ou seja, você tem que conviver bastante com eles para ter esse domínio. É mais ou ah, menos isso. mas tipo, entre aspectos culturais, assim, tipo, não tem, ou costumes, não tem tipo diferenciação assim. Não, não tem muita diferença não. Por exemplo, a questão é, você encontra, né, a questão de muita religiosidade, na como são muito religiosos, eu acho que por natureza. Isso não é que eu estou falando só por falar, tem pesquisas que mostram isso. Pesquisa, sobretudo, da Luena Pereira, antropóloga brasileira, né, uma das pessoas também que escreve, sobretudo no contexto da lusofonia, sobre os Bakongo, né, ela tem uma pesquisa assim, muito considerável sobre os Bakongo. Temos também a pesquisa de Ngabu, né, um Mukongo da República Democrática do Congo, né? Ele é Mukongo da República Democrática do Congo, e ele tem uma pesquisa interessante, pensar, por exemplo, o texto dele que eu tive acesso em francês, né, que fala sobre, vou traduzir aqui, que fala sobre a doença e a cura dentro dos Bakongo. E, por exemplo, pensar, esse é um dos temas também, né, por exemplo, muito presente, que quando a gente pensa a ideia de doença e cura para os Bakongo, é mais uma questão espiritual do que uma questão física. Exatamente. Mas tipo, tocaste em aspecto de religião, tipo, quais são tipo, as vossas religiões predominantes? Como é que vocês fazem vossas orações? Então, por exemplo, pensar numa pessoa Mukongo, eu acho que é fundamental a gente pensar as influências coloniais e também pensar aqui aquilo que é a tradicionalidade, aquilo que é tradicional. Por Exatamente. exemplo, o Mukongo, ele em geral, tipo, tradicionalmente falando, não precisa de um templo para adorar. O que significa o meio ambiente é seu templo, a floresta é seu templo, a sociedade, né? Ele pode prestar reza, por exemplo, por uma criança, né? Por exemplo, ter uma criança tem uma petição, quero algo, por exemplo, quero rezar, quero receber algo divino, pedindo para uma criança. Se você vê, por exemplo, na realidade ocidental, vamos pensar aqui, por exemplo, na realidade do Islã e na realidade do cristianismo, nós entendemos que para pedir algo ao divino tem que ser a Allah ou a Deus. Mas como isso não é necessário? Eu posso pedir algo espiritualmente por uma pessoa. Aconteceu comigo. Eu estava a concorrer para o mestrado, né, aqui no Brasil. E eu fui fazendo tantas tentativas, submeti vários projetos em várias universidades no passado. E um dia eu estava com a minha filha, né? A minha filha veio na minha casa, dormimos junto na noite, e estava a orar. Depois, no final da oração, disse: Ô, moço, não me deixa estudar. Eu quero estudar. Porque eu entendia que parece que a criança está dizendo: não, o pai quer me deixar. E quer sair da cidade, não tá se despedindo de mim. Eu disse: não, quero estudar, moço. Depois desse ato, eu concorri para 2 programas e aprovei nos 2 programas. Interessante. Né? Há uma conexão que existe Exatamente. muito forte aqui. Exatamente. Então, por exemplo, a questão da espiritualidade é muito mais além, dentro do contexto, por exemplo, africano, é muito mais além da questão, por exemplo, de tempo, da questão da igreja, etc. Uma pessoa mukongo se conecta em qualquer lugar, em qualquer canto. E aí, já que estamos a falar desse processo de parentesco, né? Como é que funciona tipo, o vosso sistema de parentesco lá? Então, por exemplo, a princípio, o grau parentesco, né, é meio que complexo. Quem sistematiza isso, em termos da academia, né, o professor Foucault, que ao trazer esse sistema, pensar como é que se constitui a família e a pessoa. Por exemplo, pensar em gerais, ou em linhas gerais, a família é matrilinear, né? As pessoas, a criança segue o lado da mãe. Mas institucionalmente falando, o pai tem um certo poder.
Agora, por exemplo, dentro da família Mukongo, temos duas figuras fundamentais que têm poder igualzinho ao poder dos pais, que é a tia, irmão do pai, ou irmã do pai, Irmã do pai. sim, a tia, irmã do pai, e o tio, irmão da mãe. Essas figuras jogam mesmo, têm mesmo poder sobre a criança, igualzinho os pais biológicos, né? Então, por exemplo, a criança quando nasce, entende-se que a criança pertence à família da mãe, mesmo que carrega sobre o nome da família do pai. Exatamente. Mas em termos de linhagem, tem a sua linhagem da mãe. E quando o problema é um sistema, é um processo de casamento, como é que funciona assim? Quem é o responsável? Então, é exatamente isso. Aí vamos voltar sobre o 1511, né? Sim. Por exemplo, nesse meu texto sobre 1511, que eu falo sobre 1511, nesse texto eu trago a manifestação do 1511 dentro nos ritos de casamento, nos ritos de óbito e na formação da pessoa, né? Por exemplo, no casamento, os responsáveis geralmente tem a família, no caso, da noiva e a família do noivo. Mas ali tem duas figuras principais, que são os tios. Esses aqui são figuras principais. Mas no ato de 15 tal como eu falei inicialmente, os tios podem ser as figuras principais, mas não são eles que, por exemplo, mediam, fazem a mediação dessa relação do casamento. Não necessariamente. Lembrando que quem faz a mediação de casamento no ato de 1511 é alguém que sabe falar Kikongo e conhece os provérbios. E que também é iniciado dentro dessa escola Congo, né, de resolução de conflitos. Porque o 1511 é o alto que eles vão ficar aí, duas pessoas, né, que são chamados de Nzonzi, uns 11 da família da mulher, outros 11 da família do homem, que vão estar se confrontando. Não briga, mas em termos de palavra. Agora, esses 11, mesmo que seja o mais novo, pode fazer esse processo? Pode fazer o processo. Então não existe uma certa idade Não, assim, não tem. Desde que você saiba falar linguagem proverbial, primeira coisa, e dentro no contexto do Kikongo. Por exemplo, se eu dizer, vamos pensar aqui no português, né? Aí vamos pensar com um provérbio. Né? Vamos só pensar o provérbio popular, por exemplo, português. Quem tudo quer, tudo perde. Sim. Eu falei uma frase, mas nessa frase, a depender do contexto onde eu vou aplicar, tem um significado. O significado, tipo, a moral dessa frase, quem tudo quer, tudo perde, é que você precisa se definir. Exatamente. Quando está fazendo uma coisa. É isso que acontece no 1511. Você tem que saber como usar esses provérbios, em que momento. E 1511 normalmente são temas, né? O 11, por exemplo, o 11 da família da mulher vai jogar um tema, tipo tema sobre o rio. Quando se vai no rio, você tem que saber fazer um anzol. Porque se você não saber fazer amarrar um anzol e colocar a isca, você não consegue o peixe. Tema de rio. E outro 11 também tem que saber contra-atacar, ou seja, defender a partir dessa temática, para mostrar o conhecimento. Então acho que também, além da pessoa saber, tipo, falar o Kikongo, né? Sim. Também tem que passar por processo de circuncisão, onde é um processo de passagem de transmissão de conhecimento. Exatamente. Não necessariamente circuncisão, mas tipo, a gente entende, por exemplo, as nossas escolas africanas, aquilo que o professor brasileiro chama de bibliotecas africanas. Exatamente. A gente vai aprendendo na vida e para a vida. Né? Quer dizer, ao longo da vida e dentro da vida a gente está aprendendo. A escola, por exemplo, antigamente existia uma escola de formação, de iniciação do Inzonzi, que eram entendidos na escola dos Mpove, né? No caso advogados, porque um Inzonzi praticamente é um advogado no contexto ocidental, porque ele vai lá para defender uma causa, debater. Tipo, o marido, né? A pessoa, os noivos, a noiva traz os 11 dela e o noivo também traz os 11. Então, esse advogado, né, que é uns 11, tem que ter capacidade, saber ter a retórica e saber como usar provérbios certos, né? Por exemplo, estamos a falar sobre as culturas africanas, particularmente os Bakongo. Tem coisa, eu tenho que saber usar aquilo que tem a ver com os Bakongo.
Porque se eu não trazer o que tem a ver com os bacongos, a gente sai da temática. Exatamente. Então, mais ou menos é isso. Perdemos- Ensaiar, não perder a temática. Perdemos o nosso foco. É. Mas já que estamos a falar desse processo aí, tipo, como é que, por exemplo, eu quero fazer o casamento, né? Como é que eu faço o pedido do casamento? Então, tradicionalmente, por exemplo, fazer pedido de casamento para uma pessoa mucom tem um processo de apresentação. Você precisa se apresentar à família. E essa apresentação você tem que levar uma garrafa. Hoje, como tudo é ocidentalizado, mas na altura era nsamba, né? Nsamba é uma bebida feita de palmeira. Né? Hoje tudo é modernizado, então se fala de numa garrafa de John Walker. Você tem que levar uma garrafa de John Walker, duas grades, né? Aqui no caso no Brasil é caixa. Sim, sim. 2 caixas de cervejas. Mas tipo, a família pode estipular a marca da cerveja ou depende do noivo? Não, hoje, enfim, tipo, a única coisa que estipulam é o whisky, no caso John Walker. Mas a cerveja pode ser do teu agrado, né? Certo. 2 caixas de cerveja e 2 caixas de refrigerante, no caso gasosa em Angola, né? Sim. Então você tem que levar isso para se apresentar. E depois de você se apresentar, mais um dinheirozinho, acho que na época, não sei agora, mas quando eu saí de Angola, você tinha que levar $50. Mas acho que isso depende da família que estipula esse valor, né? Sim. Pode passar de $50, depende de cada Não, pessoa. tipo, tem que ser 50 mesmo para a apresentação. Não sei agora se já mudou, mas na apresentação ele vai $50 numa carta, vir me apresentar e oficializar o noivado. Depois de você oficializar o noivado, agora quando você quiser tipo casar, a gente chama de alambamento ou camalongo, para os bacongos e camalongo, né? Que é casamento tradicional bacongo. E aí nesse processo a família elabora uma fatura. E no caso de o homem engravidar a mulher antes de fazer a apresentação? Ali paga-se multa. Por exemplo, chega e fala, não, você entrou pela janela, então já que você engravidou a nossa filha, tem a multa que você vai pagar. Quer dizer, você faz uma festa, ou seja, você faz um pedido forçado. Você não tem tempo de preparação, porque você já está com a filha e depois, com o tempo, você pode oficializar o povo pedido tradicional. Mas quando você engravida, você tem que pagar uma multa. E a multa tem quase o mesmo processo. Você vai levar garrafa de champanhe, de John Walker e uma carta de pedido. E no caso de tipo, o homem não estar interessado em fazer todo o processo, como é que funciona? Então, por exemplo, a gente sabe, né? Hoje as coisas estão mudando, mas quando o homem não faz todo esse processo, tem umas causas tradicionais, por exemplo, ou seja, algumas consequências. Tipo, os ancestrais ficam zangados. Algumas consequências que podem reverberar nas crianças. Talvez as crianças vão passar a ficar sempre doentes em casa, porque você não honrou a mãe delas. E tem casos, por exemplo, você vê a família que, já que o homem não fez os seus deveres, a mulher fica grávida, mas não consegue pegar a criança, as crianças morrem. Então são processos, por exemplo, tradicionais que devem ser cumpridos. Mas enfim, hoje a gente vê, né, com a modernização, a colonização, etc., esses processos tradicionais vêm perdendo as suas forças dentro de muitas famílias. Exatamente, e agora que estão a perder, como é que tipo, nós podemos analisar? Então, por exemplo, eu acho que é um desafio que nós temos, né? Enquanto as novas gerações e as gerações dos nossos pais estão indo, né? Para acessar, e nós temos esse desafio, enquanto nova geração, de como preservar isso. E a preservação desse processo, eu acredito que esse é um espaço de preservação. Exatamente. Quando a gente cria um podcast como este, que analisa e que traz a memória, a ancestralidade africana, é um espaço propício para que a gente possa saber, olha, se eu sou o povo fulano, se eu sou do grupo social Y ou A, então eu preciso buscar mais sobre esse grupo para que não possa perder. E, por exemplo, imagina alguém que já está tipo, distante de muita coisa, né? Ele assiste esse podcast, ele volta à sua realidade. Com certeza, com certeza. Cria uma conexão, volta à sua realidade. Então, nossa ideia também do podcast é isso aí, né? Com certeza, e agradeço, que é muito fundamental. Uma outra coisa, por exemplo, a questão de 1511 mesmo. Como é uma manifestação cultural tão potente dentro dos Bakongo, ela é realizada em qualquer lugar, sobretudo nos casamentos. Tanto na Europa, quando uma pessoa mucongo
casa com alguém, deve acontecer o 1511. E vai ser que? Na língua Kikongo. O 1511 acontecer em português deixa de ser 1511, já não é, tem que ser Kikongo e o uso de provérbio. Então é esse complexo, né? Por exemplo, é uma das manifestações, embora que o Patrício Batistama, ele fala que o 1511 da atualidade, né, que os bacongos fazem hoje, está muito aquém do 1511 que era feito lá no Reino do Congo, né, no tempo do Império do Congo. Hoje é um 1511 muito mais modernizado, isto é, por conta da exportação, né? Por exemplo, era no contexto do casamento, as coisas que se dava para contrair o dote eram coisas simbólicas. Hoje já não. Por exemplo, não sei se você chegou de conhecer aquele candeeiro chamado Petromax, que era preciso você bombear, depois petróleo subia em forma de vapor, e ali, quando soube, aquilo iluminava a aldeia de um jeito que você não acredita. Dava uma luz. Agora, esse candeeiro já não se usa mais. Nos casamentos pedem que? Girador, em substituição do candeeiro. E não é gerador barato, tem que ser gerador caro. Então, adentraram o capitalismo. Nós estamos a tentar tipo, nos adaptar com a realidade de agora. Exatamente. Só que na medida que a gente vai se adaptando com a realidade de agora, a gente vai perder a propriedade daquilo que é a cultura, né? Aquilo que são as bases. É que vamos analisar então, tipo, neste período agora que aquele candeeiro é difícil Já de não encontrar, existe não existe, mas como é que vamos fazer? Então acho que a melhor coisa foi isso aí, né? E parece que nossa realidade eles já estão preparadas para poder enfrentar esse tipo de transformações. Não, exatamente, só que na medida que a gente vai substituir outros elementos, a gente vai trazer uma imposição. E hoje, por exemplo, quando você entende a questão mesmo de pedido, né, de alambamento nos bacongos, gera-se fortuna, né, dinheiro. Está uma lógica capitalista, por exemplo, pede-se fato para o tio, né, no caso, o conjunto de paletó, para o tio, com sapato tem que ser o conjunto. Terno completo. Terno completo. Gravata, camisa para colocar dentro, sapato, meia. Né? E você não vai pegar qualquer terno, tem que ser terno de marca. Você não vai no mercado comprar qualquer terno. Sapato, mesma coisa, não vai ser qualquer sapato, tem que ser sapato de marca. Então, esse é o processo. Por exemplo, a gente está a acompanhar a evolução, mas me diga, até que ponto essa evolução vai ser uma forma de preservar a nossa cultura? A nossa manifestação. Então, eu entendo que, sem querer desmerecer aquilo que você trouxeste, que é interessante, que os tempos estão mudando, mas a gente não pode substituir aquilo que é a essência, né? Porque 15 era uma coisa assim, simbólica. Mas hoje... acho que o importante é que tipo, é nós transmitirmos, né, que antes do processo do girador, passamos por um processo de isso para o pessoal ficar a saber. Só que agora, como já não temos como ter o candeeiro, então usamos no lugar do candeeiro, usamos o girador. Só que você não pode trazer qualquer girador, aí está o problema. Então, então por isso que é bom. Ele já se planta, tipo, o girador pode substituir o candeeiro desta forma. Esse modelo. Isso é muito bom. Sabe por que não é muito bom? Porque a família vai recorrer a um gerador mais caro. Entendeu? Aí dá um problema. Já traz um problema. Por exemplo, tem aqueles Elemax, não sei se na Moçambique tinha, mas um gerador assim normal, de pequeno porte, etc. Isso é o Real Africa, podcast das verdades. Com Mr. Israel. Mr. Israel, como é que funciona o vosso sistema da vossa medicina? Então, por exemplo, enfim, eu acho que não vamos ser tão ingênuos, né? De esquecer, eu acho que sempre estou trazendo a questão da colonização, porque até certo ponto é um marco interessante para se pensar hoje da conjuntura dos países africanos e, sobretudo, dos povos africanos. Por exemplo, muito antes da colonização, os Bakongo, medicinalmente falando, nós temos a presença, por exemplo, de pessoas como um Ganganquis. Exato. E eu quero saber muito disso. Temos um Ganganquis, alguém que lida com ervas, com tratamento tradicional. Temos pessoas como uma mandona, né? Uma mandona, senhoras, né? Ou mulheres que lidam com o processo de cura, né? Entre outros aspectos. Então, Elias Gerais, por exemplo, pensar a medicina
no contexto Bakongo, é um processo que lida eminentemente através das práticas de ervas, né? Esse cuidado, essa relação da pessoa com a natureza, etc. Né? E isso a gente vai encontrar isso no livro que eu te falei do Ngabo, né? Que é a cura e a doença e a cura entre os Bakongo. Né? Então ele vai trazer um texto sobre isso. Isso também, se você ler o próprio texto da Cosmologia Africana, Bantu Congo, de Foucault, vai trazer isso. As obras, sobretudo, do professor brasileiro Malumago, ultimamente, as suas pesquisas da filosofia do Ubuntu, vai trazer essa relação. Embora que ele vai trazer, pensar a filosofia do Ubuntu num aspecto muito mais generalista, pensar a filosofia do Ubuntu como uma dimensão muito mais inclusiva, né, em termos de relações entre as pessoas africanas, mas nós vamos ver essas particularidades também apontando a questão, por exemplo, dos Bakongo. No contexto brasileiro, vamos pensar sobretudo a Makota Valli, né, que foi a primeira pessoa a traduzir os textos de Foucault na língua portuguesa e sobretudo aqui no Brasil. E hoje quem continua esse trabalho de pensar sobre a relação da cura entre os Bakongo, temos as obras também do próprio Tigana Santana, né? Então, enfim, hoje tem textos, só que para você acessar esse conhecimento tradicional, esse conhecimento ancestral Bakongo, que lida com a cura, né? Enfim, na sua variação na língua inglesa e francesa. Em português temos pouca literatura sobre os Bakongo, mas também que hoje, quando a gente olha, nós já estamos a falar da questão da tradição e pensar hoje na modernidade, por exemplo, existe num processo, eu falo agora do contexto de Luanda, que é a capital de Angola, existe um certo mau olhar, se assim posso dizer, ou seja, uma mal percepção, quando uma pessoa recorre a tratamento tradicional, em detrimento ao tratamento moderno, no caso hospitalar, medicina convencional. Então, hoje, por exemplo, quem vai para um tratamento tradicional já é mal visto, como se fosse um estranho. Yeah, mas tipo, acho que mas acredito que até agora tem pessoas que usam, por exemplo, eu quando sinto uma febre, assim, eu, em vez de tomar uma dipirona, assim, eu tipo, deixa fazer um bafo disso, será melhor para mim. E sinto que meu corpo reage da melhor forma que diferente do eu tomando a dipirona. Exatamente, é isso que você falou do bafo, nós chamamos de quinfuto. Né? Você pega várias ervas, vai fervendo, aquela temperatura, você se cobre com a manta. Exatamente. Aquilo é quinfuto. Então, por exemplo, enfim, as pessoas fazem, mas tem um certo olhar pejorativo quanto a isso. E, sobretudo, o nome engana que nós colocamos aqui. Hoje, no contexto angolano, se você dizer que vou para um ganga, que é traduzido ou de uma forma deformada e pejorativa como quimbandeiro, quem quer ir para o quimbandeiro em Angola? Ninguém. Porque quimbandeiro é bruxo. Tipo, será uma forma de tipo um feiticeiro? Exatamente. Hoje o quimbandeiro, com o processo da colonização, foi endemonizado. Ao passo que um ganga, por exemplo, vamos pensar só na língua lingala, né, que é uma língua falada dentro do Congo, da República Democrática do Congo, que eu falo também. Por exemplo, quando você lê a Bíblia em lingala, você vai encontrar o nome Ngangankis e Nganga Yazambi. O Ngangankis é aquele que cuida, por exemplo, da medicina, que cuida daquilo que é tratamento físico, etc. Aí o Nganga-Nzambi é aquele que cuida da espiritualidade. Em outras palavras, quando nós estamos a falar Nganga, estamos a falar de sacerdote. Então, um gangue agora, a pessoa está dando uma pessoa de feiticeiro. Hoje, exatamente, hoje tem essa conotação. Quando alguém é chamado de Nganga é feiticeiro. Mas o Nganga é sacerdote. São aquelas pessoas que detêm aquele conhecimento. Exatamente. Conhecimento tradicional, ancestral, né? Que, enfim, foram iniciados dentro das escolas, tal como o professor Basílio fala, das bibliotecas africanas, das escolas africanas, escolas de ritos, etc. E que tem esse conhecimento. Mas o que é que Nganga e Nkisi quer dizer? Nkisi, né? Nkisi. O que quer dizer para vocês? Então, por exemplo, traduzir literalmente, Nganga Nkisi é pensada como, pensar no contexto português, é como se fosse quimbandeiro. Quimbandeiro seria mais ou menos. Quimbandeiro que lida com... hoje, até a palavra Nkisi foi deformada. É pensado, porque se você pensar que Nkisi, que como é remédio. E ali, quando você vai trazer, por exemplo, num contexto de português,
Vai ser quando você fala tipo um ganganquice, você pensa que é o quimandeiro feiticeiro, que tem feitiço, um quice passa a ser feitiço, Ah, entendeu? Um quice, hoje, por exemplo, num contexto atual de Luanda, né? É importante eu falar, embora que eu sou Mukongo, mas o ser Mukongo meu é de Luanda. Não é Mukongo, por exemplo, de Maquela, Luís, Damba, Nsosso, por exemplo, de Cabinda, da província do Zaire. Não. Então, por exemplo, nós temos essa particularidade. Por exemplo, no contexto de Luanda, quando se fala, por exemplo, de Nganganquis, já estamos a pensar um que maneira de feitiço. mas indo lá mais para o Zaire, pode ser pensado de uma forma mais diferente. Por que pode ser pensado uma forma mais diferente? Porque, apesar da colonização, no interior de Angola, a gente não consegue encontrar essa preservação. Exatamente. Sim. Esse resguardo, né, esse entendimento mais endógeno, esse entendimento mais tradicional, esse entendimento mais conjuntural, né, que tem a ver com a especificidade local. Nós conseguimos ainda encontrar no contexto das aldeias do interior de Angola, do que no contexto de Luanda. E acho que isso acontece em todas as partes. Por exemplo, Sim. vocês, né, podemos fazer um exemplo agora. Por que a maioria das pessoas que são das capitais, elas não falam nossas línguas e as pessoas do interior falam isso? Porque principalmente Sim. vocês, né, angolanos, desculpa, né? Sim. Eu conheço mais angolanos que falam mais português, que falam menos línguas nacionais, né? Sim. Qual é a causa disso? Não, mas é isso, por exemplo, a colonização é uma coisa, não é uma brincadeira, né? É isso que o professor, numa entrevista, o professor Kabengele Munanga chegou a falar, que foram 500 anos de colonização, de contato com os povos de outros locais, de outras regiões, não foi de brincadeira. Eles disseram que vamos fazer uma coisa que vai ficar para valer. Os nossos pais foram colonizados, mas nós somos mais colonizados que os nossos eles. pais. Né? Então, é mais ou menos entre, por exemplo, no contexto de Luanda, tem a questão de bullying. Por exemplo, eu vi assumir no espaço público que falo Lingala, depois de muito tempo. Por exemplo, eu falo Lingala, mas, por exemplo, no meu processo da escolarização, falo da primeira classe, segunda. Quer dizer, todos os primeiros anos antes do médio, eu nunca assumi essa posição de que falo Lingala, porque sofria bullying. Esse é langa, esse é aquilo. Né? E a mesma coisa, por exemplo, no contexto de Luanda. Agora eu acho que as coisas estão mudando, mas naquela época, quando alguém aparece falando que no espaço público, na escola, você passa bullying. E os pais, em forma de preservar os filhos, não ensinam. Isso é fundamental. Então, vocês da Real Africa Podcast. eu não sei falar inglês, mas Real Africa Podcast. a Real África Podcast. O podcast da verdade, eu acho que é uma boa iniciativa, continue assim, né? E trazer pessoas assim que nos ajudam a compreender a nossa dimensão histórica e cultural, sobretudo também filosófica, né? Em linhas gerais é isso que eu poderia trazer, agradecer o espaço e você que ainda não está inscrito no podcast, siga o podcast, aprender mais sobre a cultura africana e nos siga também nas nossas redes sociais, né? E a gente tem outros espaços de divulgação desse saber ancestral, desse conhecimento africano que há muito tempo ela foi distorcida, né? Por exemplo, as coisas que nós falamos, a questão do Nganga mesmo, você vê que hoje no contexto urbano luanês, Nganga tem uma conotação pejorativa, mas quando você entra na essência, entra naquilo que é, o cunho tradicional, né, dentro da cultura Congo, você vai encontrar que o Nganga é aquilo que nós temos como entendimento no contexto urbano luanês. Então, é isso que eu tinha para hoje e muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Sua Excelência, senhor Tamo presidente. junto. Meu presidente. E aí, família, já estamos na reta final do nosso programa, esse é o Real Africa Podcast. Para quem quer nos acompanhar, é só nos seguir pelo nosso Instagram, Real Africa Podcast 24, e pelo YouTube, Real Africa Podcast 24. Esse é o nosso podcast das verdades.